Esse momento de crise está sendo, para mim, muito bacana. Eu não sei qual é a experiência que vocês estão tendo. Eu estou tendo muito aprendizado, em especial nesse mundo digital. É um mundo muito diferente para mim. Eu, como diz, surfava na onda presencial, mas esse mundo virtual é um mundo bacana porque a gente não consegue ver o rosto de vocês. Então a gente está falando alguma coisa aqui, nunca está captando do outro lado a sensação, o sentimento, quando é que a pessoa tem dúvida, quando a pessoa não tem. Mas eu acho que esse é um cenário que a gente vai ter que se acostumar, faz parte e estamos juntos. Espero que vocês também entrem. Isso é muito bacana e a gente tem um poder de multiplicação nesse mundo digital que é algo fantástico. Da última live, o que é que eu queria dizer para vocês? Eu já postei o e-book definitivo na bio aqui do @Claudio Sarian. Ele está bonitinho, formatado, colorido, com figura. Então, se vocês quiserem fazer o download e transmitir, fiquem à vontade, não quero direito autoral nenhum deles, o importante é a gente circular essa informação. É só baixar na bio do Claudio Sarian, vocês vão ter um e-book com 15 páginas, dando aquele passo a passo que a gente viu na live passada. Ainda da live passada, eu recebi muitas perguntas. Eu não vou conseguir responder todas elas, eu contei até anteontem, 146 perguntas. Então eu estou analisando uma maneira da gente conseguir responder isso pelo YouTube. Só que eu vou precisar da ajuda de vocês, que vocês se cadastrem lá no meu canal, porque hoje eu só tenho 5 seguidores. Se eu ficar, um deles sou eu, o outro é meu filho de 14 anos, portanto tem mais 3 seguidores. Se vocês puderem se cadastrar no canal Claudio Sarian, eu vou começar a postar as respostas das perguntas lá. Eu acho que é um meio mais fácil. Cada vídeo eu faço respondendo uma pergunta, 2 minutos, 3 minutos. Eu acho que fica um modelo interessante de responder as perguntas das lives, tudo bem? Então, lembrem de cadastrar lá no YouTube. Algumas perguntas ainda, enquanto o pessoal entra. Braga Neto sugeriu, eu achei fantástica a ideia dele, de colocar no Instagram uma contagem regressiva. Vou fazer isso. A Raíssa pediu que eu falasse mais sobre regime de execução, em especial da contratação integrada e semi-integrada. Até ela falou assim, Cláudio, eu vou botar no auditório para todo mundo ver isso aqui na minha empresa. Eu falei, a ideia da live não é no auditório, a ideia da live é que todo mundo esteja acompanhando por celular. A Marcela perguntou do livro. Infelizmente, esse livro acabou nas editoras, nas livrarias. A gente estava esperando sair a lei nova, mas eu acredito que com essa crise não saia. Eu vou conversar agora com a Editora Fórum para ver como é que a gente consegue trabalhar essa nova edição do livro. O Tiago, grande abraço. Eu não sei se ele está aí. Se ele tiver aí, acusar que está aí, ele vai ganhar um presente. Olha o zap que ele me mandou. Ele disse assim, o Tiago, Cláudio, tem gente que é fã do Neymar. Eu sou seu fã. Fiquei muito honrado com esse elogio do Tiago. Tiago, você está aí? Se está aí, dá um oi, que eu vou te dar um livro desse. Eu não tenho a camisa da seleção brasileira para dar, mas vou te dar um livro desse. Te mando, obviamente, quando o correio sair. Se não tiver, perdeu o livro. Tem que dizer aí. Tá aí. O canal do YouTube, é só entrar no YouTube e escrever canal Claudio Sarian, que vocês vão entrar lá na página do canal. Tudo bem? Ana Regina, Sandra, Dora e Márcio perguntaram, Cláudio, você tem curso online? Não tenho. Estou começando a pensar nesse projeto. Eu sempre fui muito rigoroso nessa questão de aprendizado e eu acho que está na hora de eu me familiarizar um pouco com esse projeto. Vou pensar, mas eu sou muito exigente. Não dá para fazer uma coisa meia boca. Para fazer um curso online, o aluno tem que sair muito melhor do que entrou. Fazer um curso só de brincadeira, eu acho que não é o nosso objetivo. O objetivo é auxiliar que as pessoas alcancem a sua melhor versão. Grande Davidson, obrigado pelo apoio na divulgação. Robson também. E quando as pessoas que eu gosto, e agora a gente começa a palestra, eu sempre pergunto o seguinte, quantos % você está da melhor versão que você poderia ser? Eu queria começar essa pergunta, não perguntando em nível de vida, mas o quantos % cada um de vocês está da melhor versão de um servidor público que poderiam estar. Coloque aí de 0 a 100. 100 é porque você está no máximo, 0 é porque você está quebrado. De 0 a 100, quanto é que vocês estão na melhor versão que vocês poderiam estar?
Vão colocando aí de 0 a 100, só para a gente ter uma ideia, para saber o quanto a gente tem de pessoas que acreditam estar bem preparadas e quanto de pessoas a gente acredita que estão buscando melhoria, tá bom? O que é que eu estou fazendo para ajudar vocês a melhorarem a versão? A Hugo disse que 15, tá pouco, Hugo, é mais, só de você estar nessa live já é 30, porra, tá pouco. O grande Ricardo, amigo meu, 70, o TI 30, 50, percebam que essa é uma dúvida que todo mundo tem e eu acho que com um pouco de informação a gente consegue se ajudar. O que é que eu tenho feito para ajudar nesse momento? As lives, postado no Instagram Jurisprudência, todos os dias eu estou botando algo interessante e eu recomendo que vocês se cadastrem no site do TCU para receber um informativo de licitações e contratos. Ele é gratuito, vocês recebem toda semana no e-mail de vocês as principais deliberações do tribunal Voltou, né? Então, recomendo que vocês consultem basta cadastrar e vocês vão se manter atualizados. Eu não acredito em aprendizado de 1, 2 dias. O aprendizado é algo constante, algo permanente, né? A gente constrói, que não sei se vocês já leram Napoleão Hill, o Mastermind. Mastermind, ele diz, a soma das mentes das pessoas consegue construir uma inteligência superior. É um efeito sinérgico. E acho que nesse canal a gente pode conseguir trabalhar um colaborando com o outro, não só eu dando a minha experiência, mas tem muita gente com experiência que pode contribuir, que pode sugerir para outros colegas, trocar dúvida, e assim a gente segue. O que eu percebi? Eu acho que esse é um ponto das perguntas. Primeiro, existem duas crises. A crise do coronavírus, e essa todo mundo sabe, mas muita gente, enquanto fiscal de contrato, membro de licitação, vive uma crise interna. A crise do medo. As pessoas, muitos e-mails, Cláudio, eu estou apavorado porque eu tenho um aditivo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que é que eu faço? E eu acho importante a gente entender que na vida existem 3 tipos de coisa. As que a gente tem controle, as que a gente não tem controle, mas tem influência, e as que a gente não tem controle e não tem influência. Vamos tentar buscar aquelas que a gente tem controle em termos de aprimoramento, quanto a gente pode melhorar. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que o medo está ligado à falta de preparo. Quanto menos preparo a pessoa acredita que tem, mais medo ela tem. E na vida, pessoal, você sai de casa por 2 motivos apenas. Ou por prazer ou por medo. Se você é um servidor e está encarregado de uma atribuição importante e vive com medo, isso vai te fazer mal. E como é que faz para sair com prazer? Vamos nos preparar. Aula, livro, estudo, aula, livro, estudo, aula, livro, estudo. Eu acho que a gente consegue alcançar um bom resultado assim. Jurisprudência. Importante salientar que quando a gente fala de jurisprudência, eu tenho que pensar em 3 níveis. E agora eu estou começando. O nível mais baixo, que é dos acórdãos, que são deliberações individuais dos colegiados, casos concretos. Quando esses acórdãos começam a se repetir, a gente cria o que chama de jurisprudência, é a prudência do direito, e quando eles se repetem muito, o próprio tribunal vai num nível maior e chama súmula. A súmula é um entendimento materializado com base na jurisprudência. Primeiro jeito de perder o medo, atuem com base na jurisprudência e nas súmulas. Com isso vocês vão encontrar um caminho mais seguro, eu tenho certeza. Bacana? E por que você está dizendo isso, Cláudio? Porque eu vou mencionar uma série de jurisprudências aqui, e tenho relacionado, porque é elas que lhe darão segurança de poder decidir, de poder fazer uma medição, de poder fazer uma licitação, etc. Bacana? Então, jurisprudência é um dos caminhos para se evitar o medo. Quem é o fiscal do contrato? Como é que eu vou dividir agora? Primeiro bloco, quem é o fiscal do contrato e qual a diferença do fiscal do contrato para o fiscal técnico. Depois, qual é a responsabilidade do fiscal de contrato. E depois, 3 blocos. O que o fiscal tem que fazer no começo, o que ele tem que fazer no acompanhamento e o que ele tem que fazer no recebimento. Tudo bem? Então, são 5 temas. Quem é o fiscal, qual é a responsabilidade dele, o que ele tem que fazer no começo, o que ele tem que fazer no meio, o que ele tem que fazer no fim. Tudo bem? Só para a gente entender a dinâmica aqui da live, a gente tem 50 minutos e eu acho que a gente consegue abarcar todos esses temas. Aonde surge o fiscal de contrato? Lá no artigo 58 da 8666.
O artigo diz: todo contrato administrativo precisa ter uma fiscalização. É uma função da administração fiscalizar os seus contratos. Depois, no artigo 67, ele diz: a administração deverá indicar um representante especialmente designado para acompanhar cada um dos seus contratos. Esse cara eu chamo de fiscal do contrato. Muitas organizações chamam esse cara de gestor do contrato. É uma miscelânea de nome, mas não me importa muito o nome, me importa a função. Então, nessa live, para a gente uniformizar, o fiscal de contrato é o cara do 67. É o representante da administração especialmente designado para acompanhar o contrato. Bacana? Aí vem a figura do fiscal técnico. Quem é o fiscal técnico? Veja, o fiscal do contrato, como requisito, precisa apenas ser membro da administração. Ele não tem domínio sobre todas as matérias. Obra pública, por exemplo, você pode designar um administrador, um contador, um advogado para ser o fiscal de contrato daquela obra, porque ele é um representante da administração, mas ele não tem o mínimo domínio sobre a obra. Nesse caso, o próprio artigo 67, no finalzinho, diz: permitida a contratação de terceiros para auxiliá-lo. Esse cara eu vou chamar de fiscal técnico. Em obra, a gente chama esse cara de fiscal de obra. O que o fiscal de obra precisa ter? Conhecimento técnico específico em obra. Precisa ser engenheiro ou arquiteto e vai ter que recolher uma ART para garantir a boa qualidade dos serviços. Então, vamos ter uma dupla, Batman e Robin, o fiscal de contrato e o fiscal técnico. Dependendo do contrato, esse pode ser fiscal de obra, fiscal de TI, seja lá o nome que você der. Mas o representante da administração é esse cara. Tudo bem? Aí começa a vir novas perguntas. Tudo bem. E se esse fiscal de contrato tem algum problema que não está na esfera dele pessoal resolver? O que ele tem que fazer? E a regra vai lá no parágrafo 2º do 67. As providências que ultrapassarem a competência, vocês vão entender muito quando eu falar de responsabilidade sobre o artigo 67, parágrafo 2º da 8666. As providências que ultrapassarem a competência desse fiscal devem ser submetidas ao seu superior, que a gente chama de ordenador de despesa, outros chamam de gestor de contrato, em tempo hábil, para que esse ordenador consiga atender às necessidades do fiscal. Tudo bem? Criamos então 3 níveis: fiscal técnico, fiscal de contrato e o ordenador de despesa. Quando esse cara tem dificuldade, ele tem que submeter para esse de cima em tempo hábil, sob pena de omissão. Isso está na lei. E as pessoas se esquecem desse parágrafo e por isso muitas vezes vão para a cruz. Eu recebi a visita de um fiscal há um tempo atrás, eu era secretário de obras. O senhor entrou na minha sala e disse assim: Cláudio, eu estou apavorado. Olha o ofício de citação que eu acabei de receber. O tribunal estava citando esse profissional no valor de 20 milhões de reais, porque ele tinha autorizado pagamentos a maior em quantidade do que o executado. E a pergunta dele: o que é que eu faço? E a minha resposta é: olha, ele complementou, me botaram sozinho para fiscalizar o empreendimento. E eu alertei o meu chefe, e ele não me dava bola. O que é que eu faço agora? Respondi a ele: ou você questiona a perícia que foi feita, ou traz ao processo elementos comprobatórios de que você avisou o teu chefe. E a resposta dele vocês já sabem: a perícia está certa e eu não tenho nenhum documento alertando meu chefe. Conclusão da história: foi condenado, está devendo um valor que não vai pagar nunca. E o objetivo dessa live é dizer: vocês não precisam passar por isso. Eu acho que é possível ter um bom conjunto de medidas para evitar uma futura responsabilização, em especial quando a culpa não é de vocês. Outro artigo importante, vale a pena vocês lerem, é o artigo 40 da IN 5 2017, porque esse artigo estabelece um conjunto de funções de fiscalização do contrato. A fiscalização técnica, a administrativa, a setorial, e coloca também o público usuário como fiscal do contrato. Olha que bacana, você está num contrato de limpeza, você pode estabelecer que os usuários, os servidores do órgão, sejam fiscais usuários do serviço. Aliás, é a maneira mais confiável de você ter a certeza de que a coisa anda bem.
A LINDB, Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, diz, e eu falei isso na live passada, em decisão sobre a regularidade da conduta, vou ler aqui, deverão ser consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Olha que bacana esse artigo e olha o que o tribunal decidiu agora no ano passado, em 2009. Vou ler, isso é importante. Esses acórdãos, não precisam anotar, eu vou fazer o seguinte, amanhã, nos posts que eu coloco no Instagram, eu vou colocar todos os acórdãos que eu mencionei na live de hoje. Tudo bem? Então, vai estar tudo lá, acórdão por acórdão. Esse que eu vou ler é o 2973 de 2019. Olha que bacana. O fiscal do contrato não pode ser responsabilizado caso não lhe sejam oferecidas condições apropriadas para o desempenho de suas atribuições. Show de bola. Aí eu pergunto para você, você é fiscal ou qualquer outra função que você exerça, sente que não estão lhe dando as condições adequadas. O que você faz? O acordo aqui diz, se você submeter a teu chefe, e eu combino com 67, parágrafo 2º, a condição limitante que você tem e o pedido de ajuda, seja ele treinamento, mais equipe, mais pessoal, você está diluindo essa tua responsabilidade. Então, primeira coisa para um fiscal, entendam, não matem a bola no peito sozinho. Vocês fazem parte de uma equipe, tem que dividir responsabilidade. E se você for um ordenador de despesa e receber uma bomba dessa do fiscal, o que você faz? Essa eu vou deixar para a próxima live, tudo bem? Não dava para resolver tudo. Vamos resolver o problema do fiscal primeiro, ele joga a bomba para cima, numa próxima live eu vou dizer, e se você for ordenador de despesa e receber no colo uma bomba dessa do fiscal? Tem jeito de sair também, tá? Mas na vida a gente precisa ter foco. Vamos para os cuidados iniciais, terceiro ponto da palestra. A contratação pública funciona como uma corrida de 4 por 100 no atletismo. Alguém corre 100 metros, que é o pessoal do estudo preliminar de viabilidade, outros correm 100 metros, que é o pessoal que faz o edital, outros correm 100 metros, que é a comissão de licitação, e o fiscal de contrato é o que corre os últimos 100 metros. Se ele receber o bastão muito atrasado, ele não faz milagre. Ele não faz milagre. Então a primeira coisa que o fiscal precisa ter é o conhecimento do que ele está recebendo. Ele vai precisar estudar os documentos que recebe. E é incrível como tem muita gente que começa a fiscalizar sem estudar o projeto básico ou o termo de referência, no caso do pregão, e o contrato. Porque é nesses documentos que você vai ter todo o conhecimento do que você vai fiscalizar. Aliás, 2 artigos fundamentais que vocês precisam conhecer. O artigo 40 da 8666, que fala dos elementos obrigatórios do edital, e o artigo 55, que fala dos elementos obrigatórios do contrato. Peguem esses 2 artigos e verifiquem se o edital e o contrato têm todas as informações exigidas em lei. Cláudio, mas li e não está funcionando. Manda para o teu chefe e diz, está faltando uma informação importante. Vamos resolver, senta, define, ou por aditivo ou por alguma maneira, mas não comecem o contrato sem ter isso. Segundo, tenha um checklist de início do serviço. No meu livro, o Tiago apareceu? Eu estou com o livro aqui, ó. Tiago, que me chamou de Neymar. Se você botar aí que foi você, Tiago, ganha o livro. Nesse livro, eu coloco um checklist de início do contrato. É um conjunto de informações que você tem que ver. Tem, então vamos começar. Isso é importante. Se vocês não têm, no site da AGU tem um link, licitações e contratos, que vocês vão poder conseguir um bom checklist, uma boa informação, tá bom? O site da AGU está muito bacana em minuta de edital, minuta de contrato. Depois, veja quais conhecimentos te faltam. Seja humilde. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque conhecimento para fiscal do contrato eu separo em 2 blocos. O que a gente chama de hard skill e soft skill. Habilidades duras e habilidades de relacionamento. Soft macio, né? Skills é habilidade. O hard skill é conhecer a lei, é conhecer como fiscalizar o objeto. Isso todo mundo olha. O que o fiscal se esquece? De desenvolver o soft skill. Cláudio, o que é soft skill? Primeiro, inteligência emocional, de não se abalar diante da pressão.
Segundo, capacidade de comunicação. Terceiro, capacidade de escrever o ofício. Uma pergunta, quanto tempo você demora para convencer alguém da ideia que você defende? É muito tempo? Ou você nem consegue? Você tem facilidade de se comunicar numa reunião? As pessoas te ouvem? Porque veja, se você é um fiscal de contrato e não tem esse soft skill, você está perdido. Por quê? Você não consegue escrever para comunicar ao teu chefe que tem problema. Não consegue exprimir os teus problemas em reunião. Não consegue conversar com o empreiteiro. Qualquer pressão você pira. Meu amigo, soft skill. Tem que treinar. E as pessoas se esquecem do soft skill. Aliás, as universidades brasileiras nesse ponto são, assim, não vou falar mal, é proibido em live, a gente só fala bem, mas a gente tem profissionais hoje que carecem muito do soft skill e acabam não ascendendo na carreira. Equipes e equipamentos. Isso é importante. O que é que você precisa de equipe para te dar apoio e quais os equipamentos que você precisa para medir? Isso está listado. Tudo bem? Então, começo. Nem começou ainda, você nem deu ordem de serviço. Quais são as suas preocupações? E eu listei aqui: conhecimento do projeto, do contrato, hard skill, soft skill, equipe e equipamento. Tudo bem? Então, acompanhamento. Segundo bloco, ou início, agora eu vou para o meio, e esse é o que a gente vai gastar mais tempo, deve demorar uns 20 minutos aí. Um fiscal de contrato tem 3 grandes preocupações, apenas elas. Primeira, como é que eu faço uma medição bem feita que garanta qualidade, quantidade e prazo devidamente atestados? Então, medição. Segundo, como é que eu gerencio os aditivos para eles não extrapolarem o limite legal? E terceiro, como é que eu lido e conserto os erros de projeto ou termo de referência? Tudo bem? São 3. Lembra que eu disse que tem coisas que você controla, que você não controla, mas tem influência? O que você controla? As medições que você faz. Você tem pleno controle em cima disso. O que você não controla, mas tem influência? Os aditivos. E o que é que você não controla? Os erros de projeto. Tudo bem? É importante a gente entender isso para entrar nas medições. Primeiro ponto para se fazer uma medição bem feita, além daqueles iniciais que eu já mencionei. Vocês precisam saber o que é e como se aplica regime de execução. Faço uma pergunta para vocês. Quantos regimes de execução existem no Brasil hoje, de 0 a 10? Eu queria ver a resposta de... Vamos ver quem acerta. Quantos regimes de execução existem na legislação brasileira, em todas elas, em um número que varia de 1 a 10? Alguém respondeu ou não? Estão tímidos? 3, Jaqueline. 8, Gabriela. 5, Cláudia. 5, Marcelo. 5, Hugo. 5, não é 5 não. 3 também não é. 3 não é. 7 não é. 8 não é. 6, Diogo acertou. Nós temos 6 regimes de execução. 4 da 8666, um que vem pelo RDC e um que vem pela 13303. Os 2 mais famosos, empreitada por preço unitário e empreitada por preço global. São mais famosos, esses eu vou falar agora. Tarefa, empreitada integral. O RDC acrescentou a contratação integrada, que é aquela que você não precisa de projeto básico, apenas o anteprojeto. E a 13303 copiou a 5 e acrescentou a semi-integrada. Essas 2 aqui são fantásticas. É um dia de curso. Não vou falar delas por uma live de 1 hora. Vou também tirar tarefa empreitada integral e vou falar de global e unitário. Tudo bem? O que é regime de execução? Alguns dizem a forma como o serviço vai ser executado, como a obra vai ser executada. E eu digo, a forma é a mesma. Você executa, qualquer que seja o regime, fazendo buraco, colocando concreto, colocando ferro, etc. Regime de execução é a maneira pela qual a fiscalização vai medir os serviços executados. No regime de preço unitário, você vai medir por quantidade efetivamente realizada. Você vai em campo e mede. No regime de preço global,
isso perde um pouco da importância, porque você vai medir por evento ou etapa concluído. É isso. Tudo bem? Bem simplesinho, mas bem fácil. Num eu meço quantidade, no outro eu meço por evento concluído. Até aí está tudo bem? Pero no múltiplo, porque tem muito fiscal de contrato, asseguro para vocês, que medem obras por preço unitário quando o contrato dele estabeleceu um regime de preço global. Isso é frequente, hein? Não sei se está acontecendo com alguém, mas isso é muito comum. Cuidado, porque você acaba medindo mais do que deveria, extrapola o evento e o valor que tinha sido combinado e vai ter que responder por débito ao erário pela diferença do que mediu. Tudo bem? Então, qual deles é melhor, o global ou o unitário? A resposta é, depende do caso. Por quê? Porque se só tivesse o melhor, estaria fácil. Você não precisava ter 2, 3 ou meia dúzia. No unitário, a gente usa quando a quantificação é mais difícil no projeto. Por exemplo, fundação. No global, quando eu tenho melhor precisão nos quantitativos, eu vou no global, porque fica mais fácil para o fiscal. Obras mais complexas, eu acabo escolhendo rodovia, hidrelétrica, preço unitário. Obras mais simples, serviços mais simples, preço global. Tudo bem? Agora vem a pergunta que o pessoal pira nessa pergunta, nem que fica doido. Quando é que tem aditivo em um e em outro regime? Quando a administração firma uma quantidade no preço global e o empreiteiro assume aquela quantidade, se der mais quantidade, ele tem direito ao aditivo ou não? E no unitário, tem ou não? E a resposta, como todo bom advogado acaba apresentando, é depende. Existem dois tipos de aditivo. O aditivo por pedido novo da administração e o aditivo por erros e omissões de orçamento. Tudo bem? Pedido novo, erros e omissões de orçamento. Para pedido novo, não há dúvida, tanto no global quanto no unitário, vai ter aditivo. Por quê? Ora, você está pedindo algo novo que não estava na licitação, é bem razoável que você pague o aditivo do que você está pedindo. A dúvida vem, e se houver erro e omissão do orçamento? Tem ou não tem aditivo? Para o regime de preço unitário, tem. Por que que tem? Ora, o fiscal não vai medir o que está sendo executado em campo. O que ele mediu, mediu. É aquilo que ele vai ter que pagar. Se eu tinha uma previsão de 100 metros cúbicos e ele mediu 110, vai medir 110. Qual é o limite? Falo daqui a pouquinho. E no global? Esse é o ponto. Tem aditivo no global por erros e omissões do orçamento? E a resposta é depende. Vocês vão ter que se socorrer de um acórdão, que é o acórdão 1977-2013 do TCU. O que o TCU diz? Para pequenas variações quantitativas, não tem aditivo por erros e omissões no regime global. Para variações acima de um limite mínimo definido, e a gente sugere que ou você fixe no edital, ou que você busque na taxa de risco do BDI esse limite mínimo, você pode pagar aditivo. Mas aí vem o decreto 7983 e diz, há um limite para aditivo por erros e omissões no preço global. Esse limite é 10%. Ou seja, vamos lá, tentando traduzir. Eu sei que o pessoal respira nessa hora e fica meio doido. Se, por erro e omissão, eu tiver 8% de necessidade de aditivo, eu posso pagar porque está menos que 10%. Quanto que sobra para pedido novo? Se o limite é 25, 25 menos 8, 17. Tudo bem? Cláudio, e se eu tiver por erro ou omissão no preço global 14%? Quanto é que eu posso pagar para pedido novo? A resposta, se deu 14, o limite máximo é 10. O empreiteiro arca com os 4, problema dele, e sobra 15 para o novo. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam me acompanhando, mas a leitura do 1977 é bacana. E se tiver pequenos erros, faltou uma porta, faltou uma janela, faltou um vaso sanitário, não se paga nada, por isso é importante no edital vocês colocarem qual é esse percentual. Tá bom? O que é o integrado, contratação integrada? É aquela que você faz sem ter projeto básico, você faz só com anteprojeto.
qual é a natureza da contratação integrada? Regime de preço global. Se o empreiteiro te dá um preço fechado e ele vai fazer o projeto básico, a natureza é de preço global. Fechado? Aditivos. Qual é o limite de aditivo? Aí é fácil. A lei diz 25% para obras e outras compras, 50% para reforma. Só que a lei vai estabelecendo alguns parâmetros. Ela diz, você não pode suprimir mais de 25% sem acordo entre as partes. E vem o tribunal, numa decisão 215/99, é bem velha, 20 anos atrás, e diz, em casos excepcionais, e aí tem que ler na lei quais são as condições, você pode até extrapolar os 25%. Eu sugiro que vocês não tentem isso, mas é possível. Mas a grande dúvida das pessoas é, posso compensar acréscimo e supressão ou não? Essa é a grande questão. Cláudio, eu tenho um contrato de 100 milhões de reais. Eu posso suprimir 40 e acrescentar 65? Porque 100 menos 40 dá 60, mais 65, 125. Estaria eu no limite? E a resposta da jurisprudência, não. Acórdão 591 de 2011. Acréscimos e supressões são independentes e não se compensam. E são calculados em cima do valor original do contrato. E daí? Daí é fácil. Para nunca mais esquecerem, pensem em ficha verde, que são aditivos de acréscimo, e ficha vermelha de supressão. Seu contrato é 100 milhões. Vai começar o contrato, você bate no caixa e diz assim, me dá 25 milhões de ficha verde, 25 milhões de ficha vermelha. Está resolvido, é o que você pode usar durante a execução. Cláudio, precisei de um aditivo de supressão de 5. Pega 5 da ficha vermelha, só sobrou 20. Agora usei os 5, então meu contrato foi para 95. Quero acrescentar todo possível. Qual é o máximo? Você só tem 25 de ficha verde, com os 95 que você tinha, no máximo você chega a 120. Fácil? Então, lembrem da fichinha que vocês não vão errar nunca. Existem questões, prezados, que são questões de pós-graduação. Eu não consigo tratar isso na live, porque senão a gente vai se perder. Mas, por exemplo, Cláudio, se eu substituir um tubo de 40 por um tubo de 60, da mesma qualidade, eu tenho que computar a supressão do tubo de 40 na ficha vermelha e o acréscimo na ficha verde? Ou eu posso acrescentar na ficha verde só a diferença de preço do 60 por 40? Mas essa deixa para uma próxima, porque aí eu preciso falar uma meia hora. A resposta é boa. No final das contas, eu vou dizer que a jurisprudência ainda não é pacífica, mas que se eu tivesse como gestor, eu fundamentaria e conseguiria, e tem uma série de razões para isso. Tudo bem? Então, acréscimo e supressão são independentes. Segundo ponto do aditivo, regra da manutenção do desconto original. Isso está no Acórdão 2699/2019, mas vem já do Decreto 7983. O que é que a regra do desconto original diz? Você tem o orçamento base da licitação. O empreiteiro deu o preço dele, ou seja, há um desconto aqui. Há um desconto. Esse desconto precisa ser mantido durante todos os aditivos. Então, sempre que você fizer um novo aditivo, você vai ter que se socorrer de qual foi o desconto original na licitação que ele te deu, fazer as contas e tentar negociar com ele a redução por conta desse aditivo. Existem exceções? Sim. Se comprovado o reequilíbrio econômico, a necessidade do equilíbrio econômico financeiro do contrato, você pode, por algumas hipóteses, acabar aplicando a exceção. Mas a regra é manutenção do desconto original. Tá bom? E outra, superfaturamento pela melhoria da metodologia de execução por conta do empreiteiro. É ou não é? Ou seja, você definiu uma especificação de serviço, tem que escavar vala. E o empreiteiro vem e tem uma metodologia muito moderna, uma inovação, e escava aquela vala com outro método que é muito mais barato. O que é que você faz enquanto fiscal? Você pode descontar dele ou não? O que vocês acham? Ó, o Thiago está aí, ó, vi aqui. Thiago, primeira oportunidade que a gente se vê, livro é teu. Combinado? Me cobra. Não tenho a camisa da seleção brasileira, mas tenho o livro para te dar. Obrigado pela comparação. O J.M. Lenz diz, o Thiago saiu. Vamos ver, no final eu cobro a presença dele de novo. Então,
Como é que eu faço para saber se eu tenho que descontar ou não? Acórdão 2986/2016. Diz o seguinte: se a metodologia definida no projeto básico é boa e compatível com o mercado, se a empresa usou uma inovação e reduziu o preço, você paga isso, que é o preço de contrato. Mas, se a metodologia definida no projeto básico era absolutamente incompatível com o mercado fazia e ela por si só estava superestimada, se o empreiteiro entra com a metodologia de mercado, você tem que equacionar preço. Vou dar um exemplo bem prático. Você tem que escavar uma vala numa rua. Para passar um tubo, se a administração entendeu que aquilo tinha que ser feito com reto, e o empreiteiro descobriu um método não destrutivo e passou por baixo, inteligência dele, bacana. O outro, se a administração diz que aquela escavação era manual, o que não existe, como é que o cara vai escavar uma vala numa rua, a não ser que tenha muito equipamento, mas pense numa situação normal. Manual, o empreiteiro veio e escavou com reto escavadeira, o tribunal manda descontar esse valor. Tudo bem? São 3 entendimentos muito importantes, e eu diria os itens A da curva ABC. As pessoas precisam, na hora do aditivo, manter o desconto, entender que acréscimo e supressão são independentes, e entender que o empreiteiro pode melhorar a metodologia de execução desde que haja inovação. Se a administração botou um método absolutamente incompatível com aquele que o mercado usa, tem que se apurar e paga-se o que é razoável no mercado. Tudo bem? São as 3. Tem o equilíbrio econômico financeiro, que é um outro tipo de aditivo. Esse eu falei bastante na aula passada, porque falei do coronavírus, mas eu acho que é importante a gente retomar aqui. Quando é que eu tenho necessidade de fazer reequilíbrio econômico? Quando acontecem 2 fatos, ou imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Vivemos uma pandemia, categórico, coronavírus é imprevisível, nenhuma dúvida. Previsível de consequência incalculável, o dólar tinha o valor de 4 e por um problema começou 4, 5, 6, 7. Era previsível o aumento do dólar? Sim, mas não nessa proporção. Então, sempre que houver reequilíbrio, estude bem, tenha um relatório fundamentado e lembre-se um detalhe fundamental. Reequilíbrio econômico-financeiro é do contrato, não é do item. Tem gente que diz, Cláudio, aumentou o preço do ferro, então eu vou reequilibrar. Você tem que fazer uma avaliação do quanto o aumento do ferro impactou no total do contrato. Se for coisa pequena, 0,3%, mesmo sendo o item ferro 25%, não cabe reequilíbrio. Isso é suportável pela empresa. Segundo, o reequilíbrio econômico, pessoal, é para a administração, mas também, é para a empresa, mas também a administração pede quando a coisa cai. Então, muito cuidado, você fiscal, de estar atento à flutuação dos preços do mercado. Quando os preços flutuarem muito para cima, não precisa preocupar que o empreiteiro vai pedir para você. Quando ele está muito para baixo, é você que tem que pedir. Aliás, fazer um registro bacana aqui. Eu recebi muita pergunta do pessoal da iniciativa privada. Eu fico muito feliz que o pessoal esteja acompanhando, porque eu brinco sempre nos cursos que a iniciativa privada é que nem um passarinho que você tem na mão, enquanto administração. Você não pode deixar ele voar, mas não pode matar. Ou seja, você não pode deixar o cara fazer o que quiser na obra, porque senão desanda, mas também não é razoável você apertar o cara mais do que o proporcional. Porque senão você mata ele. E se você matar ele, o prejuízo é seu também. Um contrato administrativo envolve um acordo de vontades para o interesse comum. E por que eu estou dizendo isso? Recebi muitas perguntas dizendo, Cláudio, a administração suspendeu o contrato da minha obra porque está sem dinheiro, só que eu tenho 200, 300 mil reais de material já posto. Eu posso receber esse valor? Pode receber. Senta. E por quê? Porque não tem nada expresso, porque a lei não podia prever esse caso. Mas se a lei prevê que no caso de rescisão, a administração tem que indenizar o material já posto na obra, nesse caso de suspensão vale a mesma coisa. Aí o cara da administração, não, eu prendo, arrebento. Você vai matar o empreiteiro, você vai matar o fornecedor. Isso não é bom. Alguns dizem que eu sou um auditor, paz e amor.
Mas não sou não, gente. Eu acho que temos que ser proporcionais. Proporcionais. É essa lógica de condução de contrato administrativo. Quem sai batendo, quem sai prendendo, se complica, acaba prejudicando o andamento da obra e fazendo com que a empresa se quebre. Se a empresa é ruim, seja duro, sancione, aplique multa, suspensão, o que você quiser. Mas se você vê que o empreiteiro está de boa fé e ele também foi surpreendido com o coronavírus, assim como nós, não é razoável você dizer, não vou pagar nada. Esse cara vai quebrar. E qual é o interesse de se quebrar? Tudo bem? Vamos para o último pedaço. E aí a gente abre um pouquinho para ver as perguntas. Como é que nós, fiscais, justificamos esse pagamento? Ora, a lógica do equilíbrio econômico e o fato de que, se você fosse rescindir, você teria que indenizar. Você vai pedir as notas fiscais do empreiteiro e pagar sob título de indenização, porque foi um caso imprevisível e que ele já havia comprado todo o material para executar o serviço um pouco para frente, quando esse fato não era imaginado pelo mundo. Tudo bem? Pessoal, isso é importante. A pergunta, passou já o nome, a gente, no direito, não tem resposta para tudo na lei. Não tem resposta. Eu me lembro, eu conto isso sempre nos cursos, eu fiz faculdade de engenharia, depois fiz faculdade de direito. Na engenharia, eu era um aluno top, respondia, a resposta é 3,89, eu ia no 3,89. Quando eu fui fazer faculdade de direito, eu tive uma dificuldade no primeiro ano, porque eu queria responder as questões de direito como se fosse engenheiro. E no direito, tudo depende das condições de contorno, do que está acontecendo. Você precisa ter uma análise sistêmica. Por isso, quando você pergunta para o engenheiro se pode ou não, a resposta será sempre do engenheiro. Pode ou não pode. E quando você pergunta para o advogado, a resposta é sempre depende. Porque o advogado enxerga a aplicação da lei com outros olhos. O engenheiro busca na lei um código de aplicação imediata. Mas é impossível para o legislador pensar em todas as possibilidades. Como é que o cara pensa num coronavírus e nessa... Que legislador em sã consciência poderia pensar numa situação como a que a gente vive hoje? Então, o operador do direito vai ter que buscar, por meio de princípios, construir o melhor entendimento para aquele momento. Senão você quebra todo mundo e aí ninguém ganha. Todo mundo morre e você vai matar o empreiteiro não de coronavírus. Tu vai matar o cara porque ele não tem mais dinheiro. Tá bom? Recebimento é o último pedaço. O artigo 73 da 8666 estabelece dois recebimentos, o provisório e o definitivo. Tudo bem? No provisório, a pergunta é quem faz o recebimento provisório? E a resposta, quem faz o provisório é o fiscal de contrato. E o fiscal técnico? Fiscal técnico é apoio para o fiscal de contrato. Ele simplesmente assessora e vai assessorar o fiscal de contrato nesse recebimento provisório. E quem faz o recebimento definitivo? Esse é o ponto. E o 73 diz, quem faz o definitivo é um servidor ou uma comissão especialmente designada. O tribunal já tem jurisprudência de que este servidor do definitivo não pode ser o fiscal de contrato. Tem que ser outra pessoa. Ou a comissão, obviamente, você vai ter um grupo maior de pessoas. Então, o definitivo e o provisório são feitos por pessoas diferentes. No definitivo, uma comissão, o servidor, e no provisório, o fiscal de contrato. Aí vem a questão. O fiscal de contrato, e a gente está falando dele, pode fazer recebimento provisório com pendências, dizer, eu estou recebendo, mas falta o item A, item B e item C. E a resposta é bem simples, não. Olha o que eu vou dizer. O recebimento provisório previsto no artigo 73 é para o fiscal de contrato o seu recebimento definitivo. Quando o fiscal de contrato recebe provisoriamente, ele diz, nada mais a dizer, está tudo entregue. Portanto, se ele faz um checklist de pendência, necessariamente a empresa prestadora de serviço vai ter que solucionar as pendências, para aí sim ele dizer, recebo provisoriamente, gestor designe alguém de uma comissão, agora sim para vir receber definitivamente. O acórdão que deixa isso expresso e muito claro é o 1238 de 2013.
As pessoas têm muita dúvida e eu cito muito esses acórdãos no treinamento, tá bom? 1230, mas amanhã eu vou colocar para você colocar. Aí pergunta aqui da Isabel, então o fiscal não pode estar nessa comissão? Não é isso? Eu diria o seguinte, a utilidade de ele estar na comissão é zero. Agora, ele pode assessorar a comissão no recebimento. Por que eu digo que a utilidade dele estar na comissão definitiva é zero, Isabel? Porque se ele já recebeu, por que ele vai receber duas vezes? Por que ele vai dizer, ó, eu vou receber agora o que já tinha sido recebido? Flaviana, tudo bem? Munir, tudo bem? E tem a questão da segregação das funções. Veja, a medida dessa segregação é uma medida de proteção ao fiscal de contrato. Porque na hora que o empreiteiro apertar muito ele vai ter a liberdade de dizer ao empreiteiro, olha, eu não vou receber, porque senão a comissão definitiva vai puxar a minha orelha. E o empreiteiro entende que haverá um segundo grau de recebimento. Isso é feito em todas, inclusive no âmbito judicial, sempre que no primeiro grau você decide contra a administração, você tem recurso de ofício. O legislador criou a ideia de que quando você envolve interesse público, dinheiro do povo, você precisa ter dois níveis de aceitação ou recebimento. Tudo bem? Para fechar, vou falar mais um pouquinho de soft skill. Soft skill, lembra que eu disse? Não é só hard skill que o cara tem que ter. Aliás, eu diria 50% hard, e a gente já falou do hard, 50% soft. Algumas perguntas para vocês. Vocês conhecem o plano estratégico da organização de vocês? Segunda pergunta. Vocês já leram o código de ética ou o código de conduta da organização de vocês? Eu vou contar um caso até curioso. Eu fui dar um curso em determinada organização, é numa cidade pequena, e o pessoal que trabalha naquela organização é muito bem visto pela sociedade. E o pessoal perguntou, contando o caso lá, disse assim, Cláudio, temos um problema aqui. Olha o problema que eles contaram. O segurança da organização, eu não vou citar o nome, tirou a foto fardado com o bonezinho e o logotipo lá da organização pública e postou no Tinder. E disse que foi a maior abafa, as meninas todas davam like para ele. E aí, e como é que descobriram? Porque o namorado de uma menina que curtiu ele denunciou na organização. E a pergunta, pode ou não pode postar uma foto no Tinder? Quem não sabe, eu não sabia também, me explicaram aquele dia, site de relacionamento, uniformizado com o traje da empresa. Pode ou não pode? E a questão é, como é que está no código de ética? Ah, tinha lacuna? Você não vai poder fazer nada. Você vai poder, obviamente, advertir, alertar de que isso é proibido e melhorar o teu código de ética. Outra pergunta. Você é fiscal e o empreiteiro, engenheiro, te convida para almoçar. Você aceita? Aí você vai dizer, depende. Depende do quê? Imagine, se tiver um restaurante, imagine uma cidade pequena que só tenha um restaurante. E você está sentado à mesa, o restaurante cheio, e o engenheiro da empreiteira ou prestador de serviço chega, não tem, posso sentar contigo? O que você diz para ele? E se chegar na hora de pagar a conta, o garçom chegar para você e disser o seguinte, tá pago, não precisa pagar nada não. O que você faz se o cara está sentado contigo? Então, se você for pagar a conta e estiver sentado com o empreiteiro, tu paga em dinheiro ou em cartão de crédito? Como é que faz? O que acontece se te pegarem num barzinho à luz de velas, lá na última mesa, sentado junto com o representante da empresa? O que vão pensar de você? Você está namorando ou está negociando alguma coisa errada? Tá? São questões comportamentais que a administração prepara mal os seus servidores. Às vezes beira o ridículo, mas eu acho tão importante quanto ensinar hard skill é ensinar soft skill. Você ouve os outros? Deus deu 2 ouvidos, 1 boca. É para a gente falar menos, é para ouvir. O quanto você, na condição de fiscal, está ouvindo os seus pares, o pessoal que trabalha contigo e o empreiteiro. Isso vale para o empreiteiro também, o pessoal da iniciativa privada que está aí, vale para vocês também. O quanto vocês estão sensíveis ao problema, o quanto você é empático, o quanto você se coloca no lugar do outro. Aí alguém vai estar dizendo, Cláudio está maluco. Ele me convidou para uma live de fiscal de contrato e está falando de reunião, isso não tem nada a ver com fiscal de contrato. Pelo contrário, isso tem muito a ver com fiscal de contrato. Essa é a base, é o relacionamento,
As pessoas existem, relação, né, para se relacionar. E é por isso que existe administração e empresa. Tudo bem? Vamos ver alguma pergunta. Vamos ver se eu consigo achar aqui. 3 pessoas. Aqui, ó, só se for no coco bambu. Olha, pode ser também. O Tiago diz queijos e vinhos. Tiago mal e mal ganhou o livro, já está convidando o empreiteiro para um queijos e vinhos. Danou-se o rapaz. Gabriela, um beijo para ti. Deixa eu ver a pergunta. A segregação de função é importantíssima no recebimento. A função de fiscal técnico da obra pode ser exercida por servidor em cargo comissionado? Claro que pode. Aliás, o fiscal técnico pode ser exercido até mesmo por empresa contratada. E aqui a gente abre um outro leque. Como é que a gente contrata fiscalização de contrato? O tribunal tem uma série de entendimentos. Eu vou fazer uma live. Até convidei o Davidson Barcelos do site O Licitante. O menor site de licitação de contratos hoje, de uma pessoa que eu conheço, é o Licitante. Acho que tem 50, 60 mil seguidores. Fantástico o trabalho dele. Sobre fiscalização e gerenciamento de contratos. Ora, se você contratou a fiscalização junto a uma pessoa jurídica e pediu 3 profissionais no campo, ele pode fazer e só colocar 1 ou 2? Qual é o produto da fiscalização do contrato? É o relatório que ele te entrega ou é a qualidade do serviço, a garantia de que a empresa está prestando bons serviços? Se o fiscal de contrato, se a empresa diz que vai pagar 5 mil por mês para o fiscal de contrato, ela está autorizada a pagar 3 mil depois de ter ganho a licitação ou não? São perguntas. Tudo tem resposta, pessoal, mas também eu não vou contar tudo agora para vocês voltarem da live. Vou fazer com o Davidson, acho que daqui é um homem ocupado, está acabando o livro, daqui a umas 3 semanas a gente faz essa. Tudo bem? Vamos ver se tem mais pergunta. Vou pegar aqui. Essas lives ficam gravadas? Ficam. O que eu estou fazendo? Eu descobri, eu estou aprendendo esse mundo digital, eu não atuava, que cada ferramenta tem um objetivo. O Insta é live rápida e depois a gente grava, ele fica 24 horas disponível aí no próprio Insta. Se você clicar, quiser indicar para um amigo, ele está disponível. Depois eu procuro botar elas no YouTube. Mas eu estou achando que não é legal botar no YouTube. Sabe por quê? Porque a gente acaba desprestigiando a live. As pessoas acabam não assistindo nada, depois eu vejo no YouTube. Então o que eu estou pensando em fazer? Em não botar mais as lives no YouTube. Fica a live aqui, 24 horas, quem viu, viu, quem não viu, numa próxima oportunidade vê. Segundo, YouTube. O que eu vou fazer no YouTube? Eu vou buscar responder as perguntas de vocês. Vídeos curtos, uma pergunta, uma resposta, vídeos, botar lá. Mas lembrem, se inscrevam no meu canal. Com 6 caras inscritos no canal não tem condição, né? Não vou ficar respondendo pergunta com 6. Então tem que se inscrever lá. A hora que a gente chegar no número parecido que a gente tem aqui no Insta, a gente começa a responder, tudo bem? Então faz propaganda, divulga. Não estou ganhando nada com isso, mas também é um esforço grande que a gente faz e a ideia é que muitas pessoas vejam, né? Ficar respondendo para 1 ou para 2 não vale a pena. Estou com uma ideia, o meu amigo sugeriu, de fazer um grupo no Telegram, em que a gente, aí não só eu fale, mas que a gente possa, todos nós que estão aqui nesse grupo, trocar ideia, discutir, até mesmo para aquecer as lives. Eu acho que essa é uma ideia bacana. Não eu vou responder, mas às vezes alguém tem uma dúvida e um outro alguém, não eu, já teve a mesma dúvida, já teve a solução, já sabe qual é a resposta. Por que a gente não criar um mastermind no Telegram? Tudo bem? Então, eu vou procurar trabalhar nesse texto, estou aprendendo. Davidson Barcelos vai me ajudar muito, porque eu entendo pouco desse meio. E curso online, o Zé Maurício perguntou, vou estudar, vou ver se é possível, mas eu só topo entrar nisso quando eu conseguir fazer o aluno sair muito melhor do que quando entrou. Não vou ficar fazendo cursinho para blá, blá, blá. Tudo bem? Meus amigos, estou muito feliz de ter feito essa segunda live, estou aprendendo. Acredito, espero que vocês estejam gostando, né? A gente está com chegamos a 240, agora 226 pessoas. Eu acho que também não sabia nem se esse número é bom ou é ruim numa live. Um amigo mesmo, pô, cara, isso é muito bom. Eu digo, que legal. Até porque a gente tem poucos seguidores. Eu tenho 1.200 seguidores. Para ter 300 na live significa que 25% de vocês estão acompanhando. E o meu objetivo é esse mesmo, não é
ter muita gente, mas ter muita gente interessada, porque eu acho que assim a gente consegue trocar ideia. João Domingos, vou convidar ele para uma live. O João é um grande especialista em contratação de serviços, ele dá curso de planilha, também vou convidar. A minha ideia é estar rolando a live, mas estou aprendendo, por isso é importante a sugestão que vocês me derem, tudo bem? Vamos depois, faz isso, faz aquilo, melhora isso, melhora aquilo e estamos juntos. Meus amigos, eu acho que o Instagram, ficou bacana, agora tem um reloginho em cima que dá o tempo cronometrado 2 minutos. Então a gente sabe que não vai cair na hora. Agradeço muito a participação de vocês. Estou pretendendo toda quinta-feira, às 19 horas, fazer uma live. Então podemos falar sobre terceirização de contrato, mas mandem as ideias que a gente vai ver o RDC, como a gente aplica. Cara, é um mundo de coisas. Manutenção é um outro tipo de pedida frequente. Como é que faz manutenção predial? Como é que eu contrato? Contrata por posto de serviço, demo, por demanda, como é que a gente faz, como é que a gente cuida, o que é acordo de nível de serviço, eu acho que isso é bacana. Meus amigos, é dura a dor do parto, né? Mas a gente tem que partir. Vejo vocês, espero semana que vem com mais gente, se vocês puderem, divulguem o canal. O meu sonho ainda é um dia fazer uma live para 500 pessoas. Não sei se vocês conseguem me ajudar, a gente está com 250, a meta é dobrar. Se vocês me ajudarem, eu vou dar um presente especial para vocês. Fica prometido. Então, o dia que der 500 na live, presente para todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Obrigado pela atenção, pessoal. 30 segundos. Tchau, tchau.